a tempestade não chegou devagar. Ela caiu sobre a pradaria como um castigo antigo, sem aviso, sem piedade. O céu do Wyoming se rasgava em relâmpagos brancos, e o trovão vinha logo atrás, pesado, fazendo o chão tremer como se a terra também quisesse fugir. A chuva descia torta, empurrada pelo vento, batendo na pele como agulhas geladas. Não havia abrigo naquela imensidão, e apenas campo aberto, capim vergado e solidão. Ele viu primeiro o relâmpago. Depois, a silhueta. O cavalo empinou levemente quando o trovão explodiu acima do celeiro. O homem puxou as rédeas com firmeza, murmurando palavras baixas, quase carinhosas, até o animal se aquietar. Estava voltando da cerca sul, atrasado por causa do tempo, quando notou algo errado. Havia alguém ali. Encostada na parede lateral do celeiro, quase confundida com a madeira encharcada, uma figura humana tentava se manter de pé. O vestido grudava no corpo, pesado de lama e água. Os cabelos estavam colados ao rosto. E havia algo mais, em algo que fez o coração dele bater diferente. A barriga. Arredondada. Inconfundível. Ele desmontou devagar, deixando o cavalo preso no poste, atento a qualquer movimento brusco. A mão direita permaneceu solta, mas pronta, em hábito antigo, daqueles que não desaparecem nem depois de anos longe da guerra. Senhora? Chamou, alto o bastante para vencer a chuva. Está ferida? A jovem se sobressaltou como um animal acuado. Tentou se afastar, mas o pé escorregou na lama, e ela acabou prensada contra a madeira do celeiro. Os olhos, grandes e escuros, se fixaram nele com puro medo. Medo verdadeiro. Não teatral. Medo de quem já correu demais. Por favor, a voz dela saiu fraca, quase engolida pelo vento. Eu não queria causar problema. Ele parou a alguns passos de distância. Não avançou. Não levantou a voz. Não precisa se explicar, e disse, retirando o chapéu e segurando-o contra o peito, gesto antigo de respeito. Só quero saber se está machucada. Ela respirava com dificuldade. Uma das mãos protegia a barriga de forma instintiva, como se o mundo inteiro fosse uma ameaça. Não chegue mais perto, e pediu, tremendo. Ele obedeceu. Ficaram assim por alguns segundos, separados pela chuva, pela lama e por tudo que o mundo tinha feito com ambos até aquele momento. O homem tinha pouco mais de 40 anos, o rosto marcado pelo tempo, pela guerra e por noites mal dormidas. A barba por fazer misturava fios escuros e grisalhos. Os olhos claros, cansados, carregavam algo que não era dureza e era ausência. 3 anos de ausência. Meu nome é Elias, disse por fim. Este é meu rancho. Você está a 10 milhas da cidade mais próxima. Ela engoliu em seco. Eu sei, respondeu. Eu tentei chegar lá. O trovão rugiu de novo, tão perto que fez as tábuas do celeiro vibrarem. Ela deu um pequeno grito involuntário, curvando o corpo, ofegante. Elias sentiu algo se mover dentro dele. Algo que ele acreditava enterrado. A tempestade vai piorar, afirmou. Aqui fora não é seguro. Minha casa fica logo ali. Ele apontou para a construção simples, de 2 andares, parcialmente visível através da cortina de chuva. Há fogo aceso, comida quente e roupas secas. Fez uma pausa. Não vou tocar em você. Não vou perguntar nada. Só quero tirar você dessa chuva. Ela o encarou, desconfiada. O olhar percorreu seu corpo, suas mãos vazias, o rosto cansado. Como se procurasse sinais de mentira. Por quê? Perguntou. Por que faria isso por alguém que não conhece? A pergunta o atingiu com mais força que o vento. Por um instante, a imagem dela se sobrepôs à outra, e uma mulher deitada em uma cama, pálida, suando frio. Um choro fraco que nunca se tornaria forte. Um médico chegando tarde demais. A neve bloqueando o caminho. 3 anos.
3 anos desde que enterrara esposa e filho no mesmo dia. Por que ninguém deveria enfrentar uma tempestade sozinho? E respondeu, simples. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia lágrimas misturadas à chuva. Só por esta noite, disse, quase em um sussurro. Eu só preciso descansar. Elias assentiu. Só por esta noite, e confirmou. Ajudou-a a se afastar do celeiro, com cuidado, mantendo distância, oferecendo o braço sem impor. Ela hesitou, mas aceitou. O corpo dela estava gelado, tremendo, e cada passo parecia exigir esforço demais. Dentro da casa, o contraste foi brutal. O fogo na lareira lançava sombras quentes pelas paredes de madeira. O cheiro de lenha queimando e sopa simples preenchia o ar. Elias fechou a porta atrás deles, abafando o rugido da tempestade. Ela ficou parada, molhando o assoalho, sem saber onde colocar os pés. Pode sentar, disse ele, apontando para uma cadeira próxima ao fogo. Vou buscar algo seco. Subiu as escadas de 2 em 2 degraus, sentindo o peso da decisão que havia tomado, e não por medo, mas pela lembrança. No baú ao fundo do quarto, ainda guardava roupas que ninguém vestia havia 3 anos. Quando voltou, encontrou a jovem sentada, as mãos no colo, olhando para o fogo como se fosse algo sagrado. Estas podem servir, disse, colocando o vestido simples e um xale sobre a mesa. Eram da minha esposa. Ela levantou os olhos rapidamente. Sinto muito. Ele apenas assentiu. Pode-se trocar ali, e indicou um pequeno quarto. Depois, coma alguma coisa. Ela se levantou devagar, pegando as roupas com cuidado, como se fossem frágeis demais. Obrigada, e murmurou. Meu nome é, e hesitou. Não importa agora. Elias não insistiu. Quando ela voltou, vestida com roupas secas, parecia ainda mais jovem. A barriga se destacava sob o tecido simples, prova silenciosa de tudo o que carregava. Ela comeu pouco. Chorou em silêncio. Está com dor? Perguntou ele. Precisa de um médico? Não, e respondeu. Só, cansada. E com medo. Ele sabia aquele medo. Conhecia bem. O quarto no alto da escada está pronto, e disse. Pode descansar lá. Se precisar de algo, estarei aqui embaixo. Ela parou antes de subir. Senhor Elias. Sim. Não sei quem o senhor é. Não sei por que está me ajudando. A voz dela falhou. Mas obrigada por não fazer perguntas. Ele a observou subir, passo a passo, como alguém que ainda espera ser empurrado de volta para a tempestade. Quando a porta se fechou, Elias ficou sozinho com o som da chuva e das próprias lembranças. Sentou-se diante do fogo, o chapéu nas mãos, e respirou fundo. 3 anos de silêncio. 3 anos de uma casa vazia. E agora, no meio da pior tempestade do ano, havia uma estranha grávida dormindo sob seu teto. Ele não sabia quem ela era. Nem do que fugia. Só sabia de uma coisa. A solidão que ele aprenderá a aceitar, tinha acabado de ser quebrada. Cliffhanger. No andar de cima, a jovem acordou sobressaltada com um trovão e apertou a barriga com força, porque a tempestade lá fora não era a única coisa da qual ela estava fugindo. Do lado de fora, a tempestade continuava sua fúria sem descanso. O vento uivava como um animal ferido, sacudindo as paredes da casa, tentando encontrar uma fresta por onde entrar. A chuva martelava o telhado com insistência, como se quisesse lembrar aos vivos que aquela terra nunca fora domada de verdade. Mas ali dentro, o mundo era outro. O fogo na lareira crepitava abaixo, lançando uma luz morna que fazia dançar sombras antigas pelas paredes. O cheiro de sopa simples e madeira queimada criava uma sensação de abrigo que quase parecia um milagre depois de tanto frio. Ela saiu do pequeno quarto vestindo o vestido seco que Elias deixará. O tecido era simples, gasto pelo tempo, mas limpo. Ajustava-se ao corpo dela de maneira estranha,
como se tivesse sido feito para outra mulher e o que, de fato, tinha sido. Ela percebeu isso no mesmo instante. Essas roupas, começou, tocando o pano com cuidado. Eram dela, não eram? Elias assentiu, sem levantar os olhos do fogão. Da minha esposa. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, como se sentisse o peso daquela presença invisível ocupando o espaço entre eles. Prometo cuidar bem, disse, por fim. Não quero desrespeitar a memória dela. Ele virou-se então, encarando-a pela primeira vez desde que ela se trocara. A visão não lhe causou a dor que esperava. Não houve choque, nem culpa. Apenas uma estranha sensação de continuidade, como se a casa estivesse respirando de novo depois de muito tempo. Ela gostaria disso, e respondeu. Sempre acreditou que coisas boas não devem ficar guardadas quando alguém precisa delas. A jovem baixou os olhos, emocionada. Sentaram-se em lados opostos da mesa. O silêncio entre eles não era pesado e era cauteloso. Um silêncio de quem caminha sobre gelo fino, sem saber onde pode ceder. Você pode comer, disse Elias. A sopa ainda está quente. Ela obedeceu, mas comeu devagar, como se cada colherada exigisse esforço. As mãos tremiam levemente. Quanto tempo você está assim, sozinho? Perguntou, sem olhá-lo diretamente. 3 anos. Ela assentiu, respeitando a pausa que veio depois. Perdi minha esposa no parto, continuou ele, a voz firme demais para quem falava de algo que ainda doía. E o menino, ele não chegou a respirar direito. Ela levou a mão à própria barriga, instintivamente. Sinto muito. Eu também, respondeu. Todos os dias. A chuva bateu mais forte contra a janela, e o trovão veio logo depois, tão próximo que fez o assoalho vibrar. Ela se sobressaltou, levando a mão ao peito. Desculpe, e murmurou. Tempestades me deixam nervosa. Também não sou fã, disse Elias. Mas elas sempre passam. Até as piores. Ela respirou fundo, tentando se convencer daquelas palavras. Como, começou, parando no meio da frase. Como perdeu sua esposa? Ele fechou os olhos por um instante. Febre do parto. A neve estava alta demais naquela noite. Levei horas para chegar à cidade. Abriu os olhos novamente. Quando voltei, a casa estava em silêncio. Ela sentiu um aperto no peito. Você não teve culpa, disse, com convicção. Algumas coisas simplesmente acontecem. Diga isso a um homem que cavou 2 covas na mesma manhã, respondeu, sem dureza, apenas com verdade. O silêncio voltou a se estender, preenchido apenas pelo estalar do fogo e pelo rugido distante do céu. Depois de um tempo, foi ela quem falou. Eu não planejei nada disso. Elias ergueu o olhar, atento. Não planejei fugir. Não planejei ficar grávida. Não planejei ficar sozinha. As palavras começaram a sair em um fluxo contido, como água represada há tempo demais. Eu acreditava nele. Ele quem? Um homem que prometeu me amar e respondeu. Disse que voltaria. Disse que casaríamos. Quando contei sobre o bebê, a voz falhou. Ele partiu antes do amanhecer. Elias cerrou o maxilar. E sua família? Ela soltou uma risada curta, sem humor. Disseram que eu envergonhei o nome deles. Meu pai me deu 2 opções, casar com um homem que não queria me aceitar ou sair de casa. Deu de ombros. Escolhi sair. E caminhou até aqui. Desde a cidade. Ela ergueu os olhos, encontrando os dele. 10 milhas. Grávida. Na chuva. Ele sentiu algo apertar em seu peito. Não piedade. Respeito. Você é mais forte do que imagina, disse. Não, respondeu ela. Só não tinha escolha. O trovão ecoou novamente, mais distante agora.
Ela empurrou o prato quase intacto para o lado. Senhor Elias, começou, hesitando. O que vai acontecer comigo amanhã? Ele pensou por alguns segundos. Posso levá-la até a cidade grande. Há um trem que passa por lá. Talvez você tenha parentes. Ela franziu o senho. Cidade grande, repetiu, como se a palavra tivesse gosto amargo. Não é uma decisão que precise tomar agora, e acrescentou ele. Mas não vou deixá-la sem opção. Ela assentiu, mas o corpo permaneceu tenso. A cidade não é gentil com mulheres como eu, disse, por fim. Lá, as pessoas não perguntam o que aconteceu. Elas apenas julgam. Elias se levantou, caminhando até a janela. A chuva começava a diminuir, mas o céu ainda estava pesado. O mundo sempre julga, e respondeu. Mas isso não significa que ele esteja certo. Ela observou de costas, aquele homem grande e silencioso que não a havia tocado, não a interrogara, não a tratara como um erro. Por que está fazendo isso? Perguntou de novo. Não me deve nada. Ele demorou a responder. Porque sei o que é perder tudo, e disse, por fim. E porque ainda acredito que proteger alguém, e mesmo sem saber o final da história, é a coisa certa a fazer. Ela sentiu os olhos arderem. Obrigada. O quarto está quente, disse ele, desviando do peso da gratidão. Tente descansar. Amanhã conversamos com calma. Ela se levantou lentamente, segurando a barriga. Boa noite, Sr. Elias. Boa noite. Subiu as escadas com cuidado. No alto, antes de entrar no quarto, parou e olhou para baixo. Sr. Elias? Sim. Se eu decidir não ir para a cidade, começou, insegura. Se eu decidir ficar longe de todos por mais um tempo. Ele a encarou, sério. Então conversaremos sobre isso, e respondeu. Ninguém será forçado a nada aqui. Ela assentiu, aliviada. Quando a porta se fechou, Elias voltou a se sentar diante do fogo. Sentia algo diferente no peito, e não alegria, não esperança plena. Algo mais frágil. Propósito. Lá em cima, deitada na cama, ela apertava o xale contra o corpo, ouvindo o vento perder força pouco a pouco. A casa era segura. O homem era gentil. Mas a cidade tinha memória. E língua afiada. Ela fechou os olhos, sabendo que, em breve, teria de escolher entre enfrentar o julgamento do mundo ou continuar fugindo dele. Frase-chave. Algumas promessas nascem antes mesmo de serem ditas. Cliffhanger. Enquanto a tempestade finalmente se afastava, ela entendeu que o abrigo mais difícil de encontrar não era uma casa, era um lugar onde o mundo não a condenasse antes de conhecê-la. A estrada até a cidade parecia mais curta no mapa do que na vida real. O céu estava limpo naquela manhã, lavado pela tempestade da noite anterior, mas o vento ainda carregava um frio persistente. Elias guiava a carroça com cuidado, atento a cada solavanco do caminho de terra. Ao seu lado, ela seguia sentada ereta, as mãos pousadas sobre a barriga, os olhos fixos no horizonte como se a cidade fosse um inimigo visível à distância. Nenhum dos dois falou durante boa parte do trajeto. Quando os primeiros prédios surgiram, em madeira envelhecida, fachadas tortas, poeira acumulada, ela respirou fundo, como quem se prepara para um mergulho em água gelada. Não precisa descer se não quiser, e disse Elias, quebrando o silêncio. Posso cuidar de tudo. Ela balançou a cabeça. Já caminhei longe demais para continuar me escondendo. A cidade estava acordada demais para aquela hora. Homens encostados nas fachadas, mulheres conversando nas varandas, crianças correndo entre os cavalos. O som da carroça ecoou alto demais, atraindo olhares. E os olhares vieram. Primeiro, curiosos. Depois, avaliadores. Por fim, cruéis. Uma mulher cochichou algo para outra, lançando um olhar direto para a barriga evidente. Um homem riu baixo, sem disfarçar.
Elias sentiu o corpo dela enrijecer ao seu lado. Não olhe para eles, e murmurou. Eles já estão olhando para mim, e respondeu ela, num fio de voz. Pararam em frente à loja geral. Elias desceu primeiro e estendeu a mão para ajudá-la. O gesto simples pareceu acender algo nos observadores. As conversas cessaram. O silêncio pesou. Dentro da loja, o ar era denso. A dona do estabelecimento, uma mulher de olhos afiados e boca fina, ergueu as sobrancelhas quando os viu entrar juntos. Senhor Elias, disse, com falsa cordialidade. Não é comum vê-lo por aqui. Preciso de suprimentos, respondeu ele. Para alguns dias. O olhar dela desceu lentamente até a barriga da jovem. Imagino. A jovem abaixou a cabeça. Elias colocou-se um passo à frente, sem tocar nela, mas deixando claro que não estava sozinha. Algum problema? Perguntou. Nenhum, respondeu a mulher. Desde que o senhor pague. Enquanto Elias fazia o pedido, os murmúrios cresceram atrás deles. Duas mulheres entraram, interromperam a conversa ao vê-los, e trocaram olhares carregados de julgamento. É aquela, sussurrou uma. A que apareceu grávida e sem marido, e respondeu a outra, alto bastante. A jovem sentiu o rosto queimar. Deu um passo atrás, mas tropeçou levemente. Elias se virou no mesmo instante. Chega, disse, a voz firme. O silêncio caiu como uma lâmina. Esta mulher está sob minha proteção, continuou. E qualquer palavra dita contra ela será dita também contra mim. Proteção? Ironizou uma voz do fundo. Ou conivência? Elias girou o corpo lentamente, encarando o homem. Chame do que quiser, respondeu. Mas escolha bem as palavras. Ninguém respondeu. Saíram da loja com os suprimentos carregados e o peso de todos os olhares cravados nas costas. Ela respirava rápido, os olhos marejados. Desculpe, murmurou. Eu não queria. Não peça desculpas, cortou Elias. Você não fez nada errado. Seguiram até o consultório médico, uma construção simples no fim da rua. O médico, um homem mais velho, de bigode grisalho e olhos cansados, foi o primeiro a olhá-la sem desprezo. Entre, minha jovem. O exame foi breve, mas suficiente para deixar Elias tenso. O parto não está longe, disse o médico, sério. Algumas semanas, talvez menos. Ela levou a mão à boca. Tão cedo? Seu corpo está cansado, me explicou ele. Caminhar longas distâncias grávida cobra seu preço. Elias assentiu. O que recomenda? Descanso. Segurança. O médico lançou um olhar significativo. E estabilidade. Quando saíram, o sol já estava alto. A cidade parecia ainda mais hostil à luz do dia. Ela parou no meio da rua, sem forças para continuar. Senhor Elias, começou, com a voz trêmula. Eu não posso ficar aqui. Ele já sabia. Então voltamos para o rancho, disse. Ela o encarou, surpresa. Você, me deixaria ficar? Pelo tempo que precisar, respondeu. Pelo menos até o bebê nascer. Ela respirou fundo, aliviada, e logo depois, preocupada. As pessoas vão falar, disse. Já estão falando. Sempre falam, respondeu ele. Mas palavras não constroem cercas, nem criam crianças. Voltaram em silêncio. A estrada parecia mais longa agora, pesada com tudo que havia sido dito e com o que ainda precisava ser. No rancho, sentaram-se à mesa, a mesma da noite anterior. O fogo estava aceso. O mundo lá fora parecia distante de novo. Há algo que preciso dizer, começou ela, depois de um tempo. Algo que pensei desde ontem. Elias ergueu os olhos. Diga. O bebê, ela pousou a mão sobre a barriga. Vai precisar de um nome. E de algo mais difícil.
Ele permaneceu em silêncio. Um sobrenome, e continuou. Se nascer sem pai, todos saberão. A cidade nunca deixará esquecer. Elias sentiu o peso daquelas palavras. Você está pensando. Não em mentir, apressou-se ela. Nunca mentir. Mas em proteger. Engoliu em seco. Um casamento. Não por amor. Por necessidade. O silêncio que se seguiu foi espesso. Está me pedindo algo que mudaria nossas vidas, disse Elias, por fim. Eu sei, respondeu ela. E sei que é pesado demais. Ele se levantou, caminhou até a janela. Olhou a pradaria aberta, o lugar onde havia enterrado sonhos antigos. 3 anos atrás, disse, eu prometi nunca mais abrir esta casa para o futuro. Virou-se. Mas você entrou mesmo assim. Ela esperou, sem ousar respirar. Um casamento de proteção, continuou ele. Não apaga o passado. Mas pode dar um futuro. Ela sentiu as lágrimas escorrerem. Não peço amor, disse. Só abrigo. Elias caminhou até ela. Às vezes, disse, com voz baixa, honra é fazer o que o mundo inteiro vai condenar. Ela ergueu o rosto. Então precisamos pensar com cuidado, e respondeu. Porque uma decisão dessas não pode ser desfeita. Ela assentiu, compreendendo. Lá fora, o vento voltou a soprar. Não como tempestade, mais como aviso. O tempo não esperaria. Cliffhanger. Naquela noite, deitada sob o mesmo teto, ela percebeu que não teria muito tempo para decidir e porque, em breve, não seria apenas a cidade a julgá-la, mas a própria vida exigindo resposta. O casamento aconteceu numa manhã sem vento, sem música e sem testemunhas curiosas. Não houve flores, nem vestido novo, nem palavras grandiosas. Apenas um pregador itinerante, que passava pela região uma vez por mês, um livro gasto nas mãos e uma voz cansada repetindo votos que já ouvirá centenas de vezes. Elias ficou de pé, sério, o chapéu contra o peito. Ela estava ao seu lado, usando um vestido simples, o mesmo que usará no dia anterior. A barriga marcava o tempo de tudo. Aceita esta mulher como sua esposa? Perguntou o pregador. Elias respondeu sem hesitar. Aceito. Quando chegou a vez dela, houve um pequeno silêncio. Não de dúvida e mais de peso. Aceita este homem como seu esposo? Ela respirou fundo. Aceito. Nenhum deles prometeu amor eterno. Nenhum falou de felicidade. Prometeram respeito, proteção, honra. E isso, para ambos, era mais do que o mundo jamais lhes oferecerá. Voltaram para o rancho do mesmo jeito que saíram e em silêncio. Mas não era o silêncio da noite da tempestade. Era outro. Mais firme. Mais consciente. Agora, não estavam apenas dividindo um teto. Dividiam um destino. Os dias seguintes se organizaram em uma rotina simples. Elias acordava antes do sol, como sempre. Cuidava dos cavalos, verificava as cercas, consertava o que o tempo insistia em quebrar. Ela, aos poucos, começou a ocupar a casa com gestos pequenos, quase tímidos. Lavava o chão. Arejava as janelas. Preparava a comida quente ao meio-dia. No começo, pedia permissão para tudo. Posso mexer nisso? Posso usar aquilo? Elias sempre respondia da mesma forma. A casa também é sua. As palavras pareciam estranhas na boca dele. E mais estranhas ainda no coração. As refeições eram feitas à mesa, frente a frente. Falavam pouco, mas não por desconforto. Havia algo respeitoso naquele silêncio, como se ambos soubessem que certas coisas precisavam de tempo para encontrar voz. À noite, dormiam em quartos separados. Não por imposição. Por cuidado. Elias não dizia, mas o medo acompanhava como sombra.
Cada vez que ouvia um suspiro mais forte, cada vez que ela levava a mão à barriga com expressão tensa, o passado se aproximava demais. Ele sonhava com neve. Com gritos abafados. Com uma casa cheia de silêncio outra vez. Certa noite, acordou suando frio e saiu para a varanda. O céu estava limpo, estrelado, indiferente à angústia dos homens. Ele ficou ali, respirando fundo, até ouvir passos atrás de si. Você está bem? Perguntou ela, com cuidado. Ele assentiu, mas não se virou. Às vezes, disse, o passado não entende que acabou. Ela se aproximou um pouco mais, mantendo a distância. Ele não acabou, e respondeu. Mas também não precisa decidir o futuro. As palavras ficaram com ele. Pouco a pouco, a casa começou a mudar. Ela abriu o quarto que permanecerá fechado por anos. O quarto pequeno ao lado do principal. O lugar onde uma esperança antiga havia sido guardada como ferida. Elias parou à porta quando a viu lá dentro. Ela limpava a janela, deixando o sol entrar. Um pequeno buquê de flores do campo repousava sobre o parapeito. O ar estava leve. Espero que não se importe, disse ela, nervosa. Achei que, talvez fosse hora. Ele ficou em silêncio por um longo momento. As lembranças vieram como um golpe. A esposa sentada numa cadeira que não existia mais. Um choro que nunca encheu a casa. Mas, dessa vez, a dor não venceu. Está na hora, e respondeu. Ela sorriu, aliviada. A partir daquele dia, Elias começou a entrar no quarto sem sentir o peso esmagador do passado. A dor ainda existia, e mais agora dividia espaço com algo novo. Expectativa. Os gestos entre eles também começaram a mudar. Nada explícito. Nada apressado. Às vezes, as mãos se tocavam por acidente ao passar o prato. Outras vezes, os olhares demoravam mais do que o necessário. E, uma tarde, enquanto caminhavam lentamente pelo campo, ela parou de repente. Espere. Levou a mão à barriga, respirando fundo. O que foi? Perguntou Elias, o coração disparando. Ela sorriu. Ele se mexeu. Ou ela, corrigiu. Quer sentir? Elias hesitou. O medo tentou se impor. A lembrança tentou gritar. Mas ele estendeu a mão. Quando sentiu o movimento sob a palma, e firme, real, vivo, em algo dentro dele se rompeu. Não em dor. Em rendição. Os olhos se encheram de lágrimas antes que pudesse impedir. Está aí, e murmurou. Está mesmo aí. Ela observou o rosto dele com atenção silenciosa. Nosso, disse, com suavidade. Ele não corrigiu. Naquela noite, sentaram-se lado a lado na varanda. O céu tingia-se de laranja e roxo, o vento leve passando entre eles. Não pensei que isso aconteceria assim, disse ela, depois de um tempo. Assim como? Perguntou Elias. Sem barulho. Sem drama. Sorriu de leve. Pensei que o amor chegasse como uma tempestade. Elias olhou para o horizonte. O amor não chegou como um trovão, disse. Veio como um amanhecer. Ela guardou aquela frase como quem guarda algo precioso. Os dias seguintes trouxeram sinais. Cansaço maior. Passos mais lentos. Respiração diferente. Elias notou tudo. Mandou buscar o médico antes do combinado. Preparou água quente. Deixou tudo pronto, como se pudesse controlar o incontrolável. Mas a vida não pede permissão. Numa madrugada silenciosa, ela acordou com um aperto diferente no ventre. Um que não passou. Outro veio logo depois. Ela sentou-se na cama, o coração acelerado. Chamou por ele. Elias entrou no quarto num instante, o medo antigo ressurgindo com força total. Está na hora, disse ela, tentando sorrir. O mundo de Elias se estreitou.
3 anos desapareceram. O passado respirou em seu ouvido. E ele percebeu, com uma clareza dolorosa, que estava prestes a enfrentar o mesmo momento outra vez, com tudo a perder, ou tudo a ganhar. Cliffhanger. Enquanto o céu começava a clarear lá fora, Elias segurou a mão dela, sabendo que a próxima tempestade não viria do céu, e viria da própria vida, exigindo dele mais coragem do que jamais tivera. A madrugada ainda era escura quando a dor deixou de ser aviso e virou comando. Ela apertou a mão de Elias com força, os dedos trêmulos, o rosto pálido, mas os olhos firmes. Não havia pânico ali, e havia determinação. A mesma que a fizera caminhar quilômetros sozinha, enfrentar olhares cruéis, sobreviver ao abandono. Mas agora era diferente. Agora ela não estava sozinha. Vai ficar tudo bem, e Elias repetia, mais para si do que para ela. O médico chegou pouco depois, com a maleta gasta e o semblante sério. Observou, fez perguntas curtas, e então disse as palavras que fizeram o estômago de Elias se fechar. Vai demorar. E não será fácil. Nada naquela frase era novo para ele. Tudo nela era um eco. Quando foi convidado a sair do quarto, Elias obedeceu. Não por covardia, e mais porque sabia que, naquele espaço, sua presença não ajudaria. Ficou do lado de fora, sentado num banco de madeira, o chapéu entre as mãos. E esperou. Cada som atravessava a porta como uma lâmina. A respiração dela. Um gemido contido. A voz do médico pedindo calma. E, acima de tudo, a memória. Ele viu outra mulher. Outro quarto. Outra madrugada. Viu o sangue. O silêncio depois do grito. O vazio que nunca mais o deixou inteiro. Levantou-se, começou a andar de um lado para o outro. Parou. Rezou, e mesmo sem saber para quem. Prometeu coisas que nunca soubera se podia cumprir. Não me tire isso outra vez, e murmurou para o nada. Não assim. A dor dentro do quarto cresceu, e com ela o medo. Elias sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se na parede, fechou os olhos, respirou fundo. Então, em silêncio. Um silêncio diferente. Suspenso. Por um instante terrível, o mundo pareceu parar. E então veio o som. Um choro forte. Vivo. Inconfundível. Elias levou a mão ao rosto, incapaz de conter as lágrimas. O ar voltou aos pulmões como se tivesse sido devolvido. A porta se abriu pouco depois. O médico apareceu, cansado, mas sorrindo. É uma menina, disse. Forte. Saudável. Elias não respondeu. Apenas assentiu, como se as palavras ainda não pudessem entrar. Pode entrar. O quarto estava diferente. O ar carregado de esforço agora trazia algo novo, vida. Ela estava deitada, exausta, suada, mas sorrindo. Nos braços, um pequeno corpo envolto em panos simples. A criança se mexia, inquieta, viva de um jeito que enchia o espaço inteiro. Elias se aproximou devagar, como quem teme acordar um sonho. Está tudo bem? Perguntou, a voz quebrada. Está, e respondeu ela. Nós estamos. Ela levantou levemente o bebê, oferecendo-o. Elias hesitou. Não por falta de desejo. Por excesso de sentimento. Quando finalmente pegou a criança nos braços, algo dentro dele se reorganizou. Não apagou a dor antiga, e mais a colocou em outro lugar. A menina abriu os olhos por um instante. Pequenos. Escuros. Curiosos. Elias sorriu através das lágrimas. Oi, sussurrou. Eu estou aqui. Ela observava os dois com atenção silenciosa. Você não precisa, começou ela, com cuidado. Não é seu dever. Elias ergueu o olhar, sério, mas sereno. Eu sei. Olhou de volta para a criança. É minha escolha.
Houve um silêncio cheio de significado. Eu a amo, disse ele, simples. Como filha. As palavras não foram ensaiadas. Não foram pensadas. Apenas verdadeiras. Ela fechou os olhos, deixando as lágrimas correrem livres. Mais tarde, quando o sol começou a subir, conversaram sobre o nome. Ela sugeriu algo novo. Algo que não carregasse dor. Elias pensou por um momento. Gostaria de honrar alguém que perdi, disse. Mas sem prender o futuro ao passado. Escolheram um nome que fosse ponte, não âncora. Um nome que carregasse memória e esperança. Quando a criança dormiu, Elias e ela ficaram sentados lado a lado, exaustos, mas despertos de um jeito novo. Eu menti para mim mesma, ela disse, em voz baixa. Sobre o quê? Perguntou ele. Sobre não precisar de ninguém. Elias respirou fundo. Eu menti achando que já tinha perdido tudo. Ela virou o rosto para ele. E agora? Ele segurou a mão dela. Não como proteção. Como parceria. Agora eu sei que algumas coisas sobrevivem à tempestade. Foi então que a chuva começou. Não violenta. Não ameaçadora. Uma chuva leve, quase gentil, caindo sobre o telhado do rancho. O som era suave, ritmado, e nada parecido com aquela primeira noite em que tudo começara. Ela sorriu ao ouvir. Parece diferente, disse. Por que somos diferentes? Respondeu Elias. A tempestade que os unira não havia pedido permissão. Mas a vida que agora existia ali fora escolhida. Nos dias que se seguiram, a casa se encheu de algo que Elias não sentia há anos, um propósito. O choro da bebê durante a noite não o assustava. O cansaço não o quebrava. Ela caminhava pela casa com passos lentos, mas seguros. E, entre eles, algo que começara como acordo agora respirava como verdade. Não precisaram de discursos. Nem de promessas formais. O amor se revelou nos detalhes. No café deixado pronto. No cobertor ajustado durante a madrugada. No olhar que dizia, estamos juntos sem precisar de palavras. A família que se formava ali não vinha do sangue compartilhado, e vinha da escolha diária de permanecer. E isso, Elias entendeu, era a forma mais forte de honra. Frase final da história. Algumas famílias nascem do sangue. As mais fortes nascem da escolha. A verdadeira honra não está em seguir regras sociais, mas em proteger os vulneráveis quando ninguém mais protege. Se essa história tocou você, deixe seu like, e isso ajuda mais do que imagina. Balão de fala comente, você acredita que família é sangue ou escolha? Sino inscreva-se no canal para mais histórias do Velho Oeste, onde coragem, dor e esperança se encontram. Porque às vezes, a maior tempestade é o que nos leva para casa.